Que Deus seja louvado hoje, esta manhã, pela sua presença aqui. E que a presença dEle, de Deus, seja marcante também na sua vida. Eu gostaria de, assim como estamos, fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pelo acesso que nós temos ao Teu trono de graça. Obrigado pelo acesso que temos à Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor agora encontre acesso também aos nossos corações, que estarão abertos para o Senhor, para a Tua presença. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você já pensou por que você está aqui? Muitos respondem logo para adorar a Deus. Outros poderiam dizer assim, não, para aprender da palavra, para crescer, para ser nutrido espiritualmente. Nutrido, alimentado. Eu me lembro de um irmão do Alto Maracanã. Aliás, eu vejo aqui alguns amigos de quando eu era pastor lá. É muito bom ver vocês, viu? Muito bom ver muitos amigos aqui de quando nós estávamos lá e somos amigos, grandes amigos ainda. Eu me lembro de um irmão no Alto Maracanã que dizia assim, pastor, se nós nos nutrimos todos os dias com a palavra de Deus, o sábado é um banquete. Então muitos vieram para esse banquete espiritual. Muitos vieram para mais um programa da igreja. Qual é o seu foco principal ao ser cristão, ao vir até aqui para adorar a Deus e para ouvir a palavra de Deus? Você que veio para a igreja, você que está nos assistindo pela internet. Todas as outras coisas são boas, claro. Mas se o seu foco é só pensando em algo bom para você no sentido de, eu quero ir para o céu. Claro, isso é bom. Eu não quero ter mais doenças, eu não quero ter mais a morte, dor, não quero mais ladrão, medo de ladrão. Tudo isso é muito bom, mas se é só isso que cativa o nosso interesse, ainda falta. Nós perdemos o foco de sermos cristãos. O foco principal de tudo que Deus fez por nós, do seu nascimento, da morte e da ressurreição que é comemorada nessa época, é para nós sermos transformados, para nós sermos habilitados ao estado original, para poder ver a Deus, como antigamente, como seria o plano original. A lição da escola sabatina dessa semana está muito boa e tem um trecho, acho que na lição de quinta que fala isso, que com o pecado o ser humano não pôde mais nem ver a Deus, por causa da distância enorme entre Deus, que é santo, e o pecador. Então, para a própria segurança do homem, do ser humano, o homem e a mulher, Deus teve que afastá-los de si mesmo. Nós temos que ser transformados ao vir aqui, a buscar a Deus, ao adorá-lo, ouvir a sua palavra, porque salvação não se trata de transferência de um lugar para o outro. Deus não vai nos transferir simplesmente porque nós estamos aqui, porque nós acreditamos nas doutrinas e tudo, da terra para o céu. Deus vai nos transformar. Salvação não se trata de transferência, mas de transformação. Esse era o segredo simbolizado em todos os rituais do santuário, que depois Jesus veio cumprir um por um bonitinho. Mas eles perderam de vista que tudo era para que as pessoas pudessem ser santificadas, habilitadas a ver a Deus. Eu tenho um exemplo disso que está lá em Êxodo capítulo 19. Vamos abrir a nossa Bíblia? Êxodo capítulo 19. Todo o propósito de Deus, dos rituais, de tudo o que acontecia, era para preparar o povo para ver a Deus. E veja, no Velho Testamento Deus fez algumas aparições ali em pessoa, mas cheio da sua luz de glória, e as pessoas não podiam suportar. Ele diminuía a sua glória para que as pessoas pudessem sobreviver. E mesmo assim, as pessoas tinham que se preparar, se santificar, um período de preparação para ver a Deus. E tudo isso é refletido no que vai acontecer no futuro também. No futuro que eu creio que é breve, quando Jesus vai voltar, e Ele está nos preparando para que nós possamos vê-lo, para podermos voltar ao estado original de Adão e Eva, de ver a Deus, de ter comunhão com Ele. Êxodo capítulo 19. Antes de Deus aparecer no monte ali e dar os 10 mandamentos, houve um preparo todo especial. E há outras ocasiões na Bíblia também que você percebe. Antes de Deus aparecer ou de algum grande evento, Ele fala, preparai-vos,
santificai-vos. E esse é o objetivo de virmos adorar a Deus. Êxodo capítulo 19, você se lembra que os 10 mandamentos estão no capítulo seguinte, mas antes Deus preparou o povo. No capítulo 19, versículo 10, disse o Senhor a Moisés: vai ao povo, Moisés, purifica-o hoje e amanhã. Que Deus apareceria no seguinte dia, no terceiro dia, e que lavem eles as suas vestes. Isso era um símbolo muito importante de preparo, de ritual naquele tempo, lavar as vestes, porque não era uma coisa tão comum como é hoje para nós. Versículo 14, Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, o separou para Deus, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estejam prontos para o terceiro dia. Veja, essa foi uma vinda de Deus anunciada, terceiro dia. Agora nós temos um encontro em que nós não sabemos o dia. Estejam prontos ao terceiro dia. Não vos chegueis à mulher. Esse também era um outro aspecto importante. A relação íntima de marido e mulher naquele tempo era considerada como uma coisa assim imprópria para a santificação. Mas isso, nós não vemos evidência disso assim no Novo Testamento. Era mais do velho, parte dos rituais, lavar as vestes e tal. Não vos achegueis à mulher. Veja que interessante. Tudo isso daqui é repetido no Apocalipse. Esse trecho que eu vou ler aqui, que nós estamos lendo, você percebe reflexos disso lá no Apocalipse, na nossa preparação agora para ver Jesus. Aqui está falando do monte onde Deus apareceu, do Monte Sinai. Lá na Bíblia, no Apocalipse, no futuro, é no Monte Sião, que é um símbolo do céu e tudo. Mas veja só, os que estão preparados para ver Jesus em Apocalipse 14, aliás, os que já até ouviram, estão sobre um monte. E aqui também tem um monte, estão ao pé do monte. Aqui fala para eles não se chegarem à mulher. E os 144 mil, que é um símbolo dos salvos, eles não se contaminaram com mulheres, que lá no Apocalipse é um símbolo das falsas religiões, falsas ideias e tudo mais. Então veja que o Apocalipse está fazendo um reflexo aqui desse encontro com Deus. Todo o objetivo de todos os rituais, de tudo que acontecia, era se encontrar com Deus, de estar bem com Ele. E esse é o objetivo também hoje, mas de se encontrar com Deus definitivamente, estarmos preparados para a sua volta. Olha só mais alguns detalhes interessantes que aparecem lá no Apocalipse, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve, e você vê isso bastante no Apocalipse, trovões, relâmpagos, não é? Sempre fala isso, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um forte toque de trombeta, também no Apocalipse. Isso era a preparação para eles verem a Deus, o toque da trombeta antes. No Apocalipse, o toque das trombetas, preparando, anunciando que Jesus está para voltar. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Imagina, Deus em pessoa apareceu ali no monte Sinai. Mesmo que ele tinha vedado muito da sua glória, do seu poder, ainda era uma coisa tremenda. O monte fumegava. Todo o monte fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E você conhece a história, o povo depois ficou com medo, eles viram ali Deus proclamando a lei, e o povo falou: Moisés, que não fale Deus conosco, que você fale conosco, porque senão a gente vai morrer. Tamanha a majestade de Deus. E é esse Deus que quer se encontrar conosco. Nós não estamos preparados talvez para isso. Por isso ele fala: vinde a mim, deixa eu santificar vocês. Por isso Jesus morreu no nosso lugar e ressuscitou, que é o que a Páscoa comemora, a ressurreição. Mas a Páscoa devia ir mais além disso, porque ele ressuscitou e foi ao céu e prometeu o quê? Prometeu voltar. E veja, às vezes é perigoso nós esquecermos que nós estamos nos preparando para encontrar com Deus. E às vezes pensamos apenas em pedir proteção para Deus para continuar uma vida terrena. Enquanto, não é? Enquanto a gente viver, pedir bênção daqui, proteção dali e tal. E a gente se esquece de pedir para Deus para sermos transformados à sua imagem. Às vezes nós queremos ser como lobos bonzinhos que querem ir para o céu. E veja, no rebanho de Deus não existem lobos bonzinhos. Existem ovelhas, e nós somos os lobos. A nossa natureza, como nós nascemos, é de lobo, espiritualmente falando. E Deus não vai levar lobo bonzinho para o céu, Ele vai nos transformar em ovelhas, porque Ele muda o nosso paladar, o nosso gosto espiritual.
os nossos pensamentos, as nossas impressões sobre outras pessoas, o nosso prazer em louvar a Deus, em falar dele, em estar com ele. Deus nos transforma. Agora, alguém pode pensar assim, pastor, eu acho que ninguém nunca vai estar preparado para encontrar um Deus tão santo assim, porque todos nós somos imperfeitos. Não se esqueça disso. Isso é uma frase que eu gostava de repetir, os meus amigos aqui do Colombo vão se lembrar disso. Deus não vai salvar quem é perfeito, porque senão ele não salvaria ninguém. Ele vai salvar quem caminha em direção à perfeição. Ele vai salvar quem busca a perfeição nele. Quem se preocupa em saber qual é a sua vontade. Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser um cidadão do céu. Eu quero ter o teu Espírito no meu coração. Qual é a tua vontade? E nós continuamos imperfeitos, mas imperfeitos caminhando para a perfeição. É esses que Deus quer. Imagine o ladrão na cruz. Aquele que se converteu ali morrendo do lado de Jesus, como um ladrão. Era assim a pena capital da época. Um deles se converteu. É claro que tinha muita coisa ainda para ele mudar, mas Deus viu que ali ele deu o primeiro passo no degrau da santificação. Jesus estava morrendo para salvá-lo, e ele ainda tinha muito que melhorar. Mas Deus sabia que se ele pudesse descer da cruz, ele tinha dado o primeiro passo em direção ao reino de Deus, num crescimento espiritual. E ele vai poder ver Jesus em glória. Mesmo que provavelmente ele ainda falava muita gíria. Imagina, ele era um ladrão, tinha vivido uma vida errada, corrupta. Mesmo que ele ainda tinha muita coisa para acertar, mas ele estava crescendo e falando, Senhor, me ajuda. Crescendo. E é isso que nós vimos buscar aqui. Crescimento espiritual, para nos encontrarmos com Deus. O próprio Moisés teve medo quando ele viu Deus em toda a glória. Mas ao perceber que Deus era amor, que Deus o chamou para si, e ele subiu no alto do monte e conversou com Deus. A Bíblia diz que ele conversava com Deus de que maneira? Face a face. E teve uma hora que Moisés se empolgou. Ele queria ver Deus, ele sabia que Deus velava a sua glória. E ele se empolgou. Capítulo 33, versículo 11. Já que ele falava face a face, olha o que aconteceu um pouquinho mais para frente. Êxodo capítulo 33, versículo 18, ele faz um pedido ousado. Senhor, eu quero ver tua glória, eu quero ver tudo, Senhor. Diz que o capítulo 33, versículo 11, que fala que Deus e Moisés se falavam face a face, dizem os estudiosos que isso gerou muita discussão entre os judeus, já antes de Jesus e depois também, principalmente antes, não é? O que é que quer dizer isso? Que eles se falavam face a face, e logo depois Deus diz que não dá para se verem face a face. E nós vamos ver aqui que com a vinda de Jesus ele esclareceu isso. No capítulo 33, versículo 11, ele falava com Deus face a face. No verso 18, depois que ele já viu Deus no monte, subiu e pegou intimidade com Deus, ele queria mais. E é esse o segredo quando nós nos santificamos. Nós queremos mais, nós queremos ver a Deus. No versículo 18, Senhor, respondeu-lhe ele, Moisés disse-lhe, rogo-te, imploro-te que me mostres a tua glória. Isso quer dizer que quando eles se falavam face a face, Ellen White fala isso no livro Patriarcas e Profetas, Deus reduzia em muito, infinitamente, a sua majestade de luz, de santidade, para que Moisés pudesse sobreviver. E mesmo assim o próprio rosto de Moisés brilhava, refletindo a luz de Deus. Ele tinha que usar um véu, diz a Bíblia lá depois no capítulo 34, para que as pessoas pudessem suportar olhar para Moisés. E era só um reflexo da santidade de Deus. Já pensou como nós nos afastamos de Deus? No versículo 20, Deus fala assim, primeiro no 19 ele fala, olha, eu vou passar a minha bondade diante de ti, querendo enfatizar que a sua glória toda era proveniente do seu caráter, da sua bondade, do seu amor. Veja como nós nos afastamos disso. Versículo 20, e Deus acrescentou, mas não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e o quê? E viver. No original, na língua em hebraico, não poderás ver a minha face, não é no sentido de proibição, você não pode ver, eu vou proibir, não. Você não pode no sentido de não ser capaz, você não vai conseguir ver a minha face. Você não pode, porque você não consegue. Homem nenhum consegue. Mesmo Moisés, tendo se aproximado tanto de Deus, ainda não estava pronto para ver Deus em toda a beleza de sua santidade, por causa do seu estado ainda humano e pecador.
Mas pastor, como é que a gente vai se encontrar com Deus assim? E Jesus prometeu, Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Eles verão a Deus. Essa é a promessa. O homem via a Deus, ele perdeu isso. E Jesus fala, mas os limpos de coração vão ver. E Ezequiel capítulo 11, versículo 19, por favor, vamos abrir juntos? Ezequiel capítulo 11, versículo 19. É por isso que nós estamos aqui. Nós não queremos apenas ser transferidos para o céu e continuar com a nossa natureza, o nosso caráter. Nós queremos ser transformados à imagem de Deus para poder morar com Ele, para vê-lo face a face em toda a sua glória. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Deus nos dá o segredo aqui. Ele fala que nós temos que ser puros de coração, mas nós não podemos fazer isso. Humanamente falando, isto é impossível. Eu me tornar puro de coração. Deus transforma o coração de lobo em ovelha. Eu posso me transformar num lobo que até não quer comer a carne da ovelha, não é? Se comporta bem, que vai adorar junto, mas o meu paladar não gosta muito da comida das ovelhas, mas eu vou me esforçar, eu vou gostar, não é? Mas continua sendo difícil. Deus tem que mudar a natureza. Uma natureza que adora a Deus, que é uma natureza nova, implantada em nós. Ezequiel capítulo 11, ele diz que ele faz isso. Versículo 19, Deus prometendo, dar-lhes-ei um só coração, um espírito que? Novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Veja, coração de pedra. Uma das coisas mais ofensivas, vamos dizer assim, para um casal de namorados ou casal casado, é ouvir do seu amado, da sua amada, o seu coração é de pedra. Uau! E Deus diz que nós, espiritualmente falando, com a natureza com que nascemos, nós temos um coração de pedra com relação às coisas de Deus. Mas Ele promete, eu vou dar a vocês um novo coração, um novo espírito, uma nova natureza. Cada dia a gente vai crescendo nisso, porque nós queremos ver a Deus. E Ele fala que ao Ele operar esse milagre, aí sim nós somos povo de Deus. Versículo 20, por que Ele quer fazer essa operação? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Por que você está aqui hoje? Porque minha mãe mandou, pastor, eu vim com a minha mãe, né? Por que você está aqui hoje? Para ouvir uma mensagem bonita, uma mensagem para te fortificar durante a semana, também é bom. Qual o seu objetivo final? É ir para o céu? Também é bom. Estar livre da morte, doença? Mas eu quero estar aqui para ser restabelecido ao plano original de Deus. Porque esse é o certo, porque esse é o ideal, porque esse é o melhor. Senhor, me restabelece, transforma o meu coração. É por isso que estamos aqui, transformados. Nenhum pintor pode desenhar a glória de Jesus voltando nas nuvens dos céus, brilhando mais do que o sol que nós vamos encarar. Tem aqui um quadro muito bonito do pastor Irajá, eu conheci lá na Andrews, e é muito bonito, nos emociona, mas não dá para pintar o brilho da majestade, da santidade de Jesus. E veja, essa diferença, essa manifestação de glória, de luz, que para nós mortais é difícil de encarar, é porque Deus é amor. Que, pastor? Deus é amor e é difícil de encarar? Veja como nós nos afastamos de Deus. Deus é amor, Deus é santidade, bondade, pureza pura, e nós estamos contaminados. Até quando nós dissemos, eu amo fulano, é um amor egoísta, um amor doente, nós não sabemos nem amar direito. Deus quer nos ensinar a amar, nos transformar, cada dia. Imagina lá no Sinai, a glória de Deus no alto do monte, comparado com o que vai ser agora com anjos junto, voltando com Jesus. Ele diz que ele vai vir na glória do seu Pai e na dos santos anjos. Imagina, a glória de um anjo por ser santo, é difícil para o ser humano suportar. Se você ler no relato da Bíblia, quando um anjo apareceu, os soldados que guardavam o túmulo ali de Jesus, o que aconteceu com eles? Caíram como se estivessem mortos. Um anjo.
a sua luz. Porque ele atacou? Não, ele não atacou. É porque ele é puro, santo, bom. E os soldados não tinham nada disso com eles. Mesmo o povo de Deus, quando o anjo aparecia com toda a sua luz, perceba isso na Bíblia. Cada vez que um anjo vai visitar alguém, qual é a primeira palavra? Não temas. Não tenha medo, calma. Não tenha medo. Quando ele visitou Maria, quando visitou os pastores lá que estavam até esperando ver o Messias, o anjo veio dar um aviso para eles que o Messias já tinha nascido. E mesmo em outras ocasiões da Bíblia, não tenham medo, calma. Não é? Em muitas ocasiões o anjo tem que levantar o profeta, porque o profeta não está aguentando a pureza da santidade de Deus. É isso que nós queremos ter em nossa vida. Pureza vinda de Deus, para podermos morar com Ele, para poder contemplá-lo em sua glória. Nós vamos ver a Deus, pastor, com toda essa beleza, essa distância? Sim, porque Jesus veio cobrir a distância. Amém por isso? A Páscoa comemora a ressurreição de Jesus, mas esquece que Ele voltou para o céu. Ele restabeleceu toda a sua glória que Ele tinha antes com o Pai, e Ele vai voltar nessa glória. Mas nós vamos ver sim, essa é a promessa final do Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 4. E é por isso que hoje nós vamos ter aqui também 2 batismos. Eu vi um dos batizandos aqui, eu não vi a outra pessoa, a Daine. Mas daqui a pouquinho nós vamos chamá-los aqui. Apocalipse capítulo 22. Por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo de ser cristão? É ser restaurado ao plano original de Deus. É sermos transformados. É sermos preparados para ver a Deus. E lembre-se, cada dia a gente cresce um pouquinho. Deus não vai esperar nós sermos perfeitos, mas Ele quer ver que nós estamos caminhando nessa direção, pela sua graça, pelo seu poder. Apocalipse 22, versículo 4, é o último capítulo da Bíblia, e Ele promete, dá para ver a Deus sim. Ele fala, versículo 4, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. É um sinal de que nós teríamos sido transformados à imagem de Deus. Veja o brilho de Deus, Apocalipse 22, 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus mesmo brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Um reino de luz, um reino de pureza, bondade e amor. Isso é falado um pouquinho antes, no Apocalipse capítulo 21, versículo 23. É uma ênfase forte da Bíblia, isso também está em Isaías. No versículo 23 do capítulo 21 diz assim, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Sabe que muitas pessoas não entendem isso? E ao lerem na Bíblia sobre a glória de Deus, e os ímpios com dificuldade de encarar a glória de Deus, eles pensam que a Bíblia está falando de um lugar de tormento, de fogo, de enxofre, lá de baixo, em algum lugar da terra. Mas às vezes está falando da volta de Jesus e daqueles que não estão preparados e nem querem se preparar também. Para eles é difícil encarar a Deus. Quer ver um exemplo disso? Isaías capítulo 33, por favor. Isaías capítulo 33, versículos 14 e 15. Então hoje nós estamos vendo a Páscoa, o significado dela em profundidade, que não é apenas a ressurreição. O símbolo da Páscoa era a libertação, primeiro do Egito, que eles teriam que comer ervas amargas e fugir. E depois a Páscoa significa a libertação do pecado e do mundo, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Isaías capítulo 33, versículo 14. Veja que interessante essa passagem. Os pecadores em Sião se assombram. Os pecadores. O tremor se apodera de quem? Dos ímpios. E eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Está falando do inferno aqui, não é? Muita gente está falando do inferno, fogo devorador, chamas eternas. Mas veja a resposta que interessante. Quem é que pode? Tem gente que pode morar? Sim. O que anda em justiça. O que fala o que é reto. O que despreza o ganho de opressões, de suborno. O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno e que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. Veja que interessante. Quem pode habitar com fogo consumidor?
O pastor aqui está falando do inferno. Mas aqui fala que quem habita que pode habitar com fogo consumidor é uma pessoa totalmente transformada, totalmente honesta. Veja só que interessante, voltando agora para Êxodo. Estamos concluindo aqui. Êxodo capítulo 24. Quem pode habitar com fogo consumidor? Êxodo capítulo 24. É claro que não é um fogo, é uma pessoa, mas uma pessoa santa, santa, santa. Para o pecador é difícil, mas para aquele que tem amizade com Deus, que nasceu de novo, ele simplesmente vai dizer: esse é o nosso Deus que aguardávamos. Veja que interessante. Êxodo capítulo 24, depois que fala dos 10 mandamentos ali no capítulo 20, capítulo 24, versículo 17. O aspecto da glória do Senhor no alto do monte era como o que, irmãos? Como um fogo consumidor no alto do monte aos olhos dos filhos de Israel. O que era essa aparência de fogo consumidor? A presença de Deus, de tão santo que Ele é. E Paulo repete isso, Hebreus 12, 29. Vamos lá? Hebreus, lá para frente agora, Novo Testamento, 12, 29. Todo o propósito do plano de Deus, nascimento, vida, morte, ressurreição e volta, é nós voltarmos a viver com Deus no plano original. Nós não temos que temer se nós nos entregamos a Ele, se nós queremos ser dEle, se a nossa vida é totalmente entregue a fazer a vontade dEle, não temos o que temer. Ele nos ama e Ele nos habilita a vermos a sua glória. Hebreus capítulo 12, 29, versículo 29 diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Claro que essa é a aparência de Deus por causa da sua glória. Nós não podemos perder o foco, enquanto nós somos cristãos, enquanto guardamos a volta de Jesus, que o principal de tudo não é o céu, vai ser bom. O principal de tudo não é ruas de ouro, bom, fruta, árvore da vida, tudo maravilhoso. Mas o foco de tudo, enquanto estamos aqui, adorando a Deus, aprendendo da sua palavra, nos reunindo em oração, intercedendo pelos outros, é sermos transformados cada dia para vermos a Deus. Nós vamos ter aqui 2 batismos agora. E eu gostaria de chamar, não sei se eles já foram para trás se preparar. Foram se preparar? Ok. Daqui a pouco eles aparecem aqui. Enquanto eles se preparam ali, eu gostaria de contar uma história para vocês real, para fechar essa mensagem. Essa história aconteceu há 20 anos. Eu amo essa história. Ela aconteceu com um piloto cubano chamado Orestes Lourenço Pérez. Ele era um militar de Cuba. Se você digitar o nome dele, você vai ver. Olá, Daine. Oi, William. Esses são os 2 que vão se batizar. Ah, eu tinha me dado seu nome errado, sem o A. Daiane. Eu falei Daine. Esse é o Herbert Boger e a Daiane Fernandes. Que bonita decisão vocês estão tomando. De escolher o reino de Deus, nascer de novo para Deus. Não só por causa do céu, só porque não vai ter mais problemas, só porque é um melhor estilo de vida dos cristãos, mas para ver a Deus, porque esse é o melhor caminho. Eu vou contar a história para vocês daqui a pouquinho. Eu quero só primeiro fazer o voto de fé com vocês, confirmar diante da igreja que vocês aceitam a Jesus sim. O Herbert aqui, ele é filho do pastor Boger, que é o presidente da nossa associação. Ele vai ser batizado pelo seu pai. E a Daiane vai ser batizada pelo pastor Elmar Borges. Ele está aí, eu não ouvi. Que bom. Então vejam, estamos preparados para essa cerimônia. Eu gostaria agora de confirmar com eles que eles aceitaram a Jesus por sua vontade. O pai do Herbert vai ajudar ele a entender e a crescer junto. E a igreja toda também. E a Daiane vai ter a igreja toda junto ajudando a crescer também. Herbert, William e Daiane. É desejo de vocês fazerem parte do povo de Deus ao aceitarem a Jesus como Salvador? É desejo de vocês se esforçarem para que outras pessoas também conheçam a Jesus, para que sejam salvos também? Vocês têm o desejo de se prepararem cada dia, estudando a Bíblia, orando para serem transformados e verem Jesus voltando em glória? É o seu desejo obedecer a Deus através dos seus 10 mandamentos que ainda são vigentes? Vocês creem nisso?
inclusive o quarto mandamento, que é o sábado. Vocês desejam cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo, se abstendo de tudo que faz mal, bebidas alcoólicas, para que o seu corpo seja uma honra a Deus? Vocês desejam fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a agência de Deus na terra para a salvação de almas, aguardando a volta de Jesus? Aqui está a igreja, aqui estão duas pessoas que decidiram que querem nascer de novo para fazer parte do reino de Deus. E veja que interessante, lá quando Jesus está falando com Nicodemos, ele fala assim, ó, quem não nascer de novo não pode nem ver. Perceba isso lá. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, porque não pode ver a Deus, não pode ver a Jesus, não dá, não suporta. Aí depois o Nicodemos fala alguma coisa e Jesus fala, não pode entrar, porque não pode ver, não dá para entrar. Aqui está a igreja, eu gostaria de ver o apoio da igreja, para ajudá-los no seu crescimento espiritual cada dia. Quantos gostariam de apoiá-los, de recebê-los como membros da família de Deus? Amém por isso. Então agora vocês podem ir se preparar lá no fundo, enquanto quero terminar com uma ilustração. E aí nós vamos assistir o batismo, tá bom? Muito obrigado. Voltando para a história do Orestes. Orestes Lourenço Pérez era um piloto cubano. E ele vivia prometendo para sua esposa que um dia eles iriam sair daquele país. Que um dia eles iriam para os Estados Unidos, iam ter liberdade. Cuba é um país difícil por causa do comunismo e tudo mais. E um dia ele fez isso, como um piloto militar. Ele um dia fez uma manobra diferente no seu avião e fugiu, desertou. E a sua esposa ficou em Cuba. Isso aconteceu há 20 anos, todas as revistas da época mostraram isso, foi em março de 91. Mas você vai achar, se você procurar revistas antigas, quando ele conseguiu fazer o resgate e buscá-la, que foi em dezembro, 1 ano e meio depois. Depois eu vejo aqui, está anotado. Agora vejam, ele entrou em contato com o governo americano, com representantes dos países, com embaixadas, para que a sua esposa pudesse vir. E não pôde vir. E esse marido e pai de 2 filhos, um tinha 8, mais ou menos 8, e o outro tinha uns 4, como os meus 2. Ele prometeu buscar a sua esposa e os filhos. E veja o que o amor faz. 1 ano e meio depois, ele conseguiu entrar em contato com uma mulher que estava indo para lá, uma mexicana que iria visitar Cuba. E ele deu para ela o endereço da sua esposa. Ele não podia telefonar, porque o governo agora queria pegá-lo, ele era um desertor. E se ele voltasse, ele seria provavelmente morto ou preso, né? Aí para sempre. Vejam, através de uma turista ele mandou uma carta para que a sua esposa pudesse ver que ele iria voltar. Não parece uma história de filme? Parece a história da Bíblia. Só que ele não podia deixar tudo muito claro, muito evidente. Então na carta ele deu alguns códigos para ela. Na carta ele dizia assim: querida, quando eu ligar dizendo que vou te comprar um videocassete, é o dia. O videocassete ainda era uma novidade e tal, né? Era o código. E ele pediu para ela estar num local próprio, numa rodovia pouco movimentada, em Cuba, e vestida de cor de laranja, ela e as crianças, para que ele pudesse vir do alto de um avião e ver os seus filhos, 2 ou 3 pontinhos laranja ali, a sua esposa, e identificá-los no meio da paisagem bagunçada e confusa. E de repente ela recebeu o telefonema, 1 ano e meio, quase 2 anos depois. E você acha testemunhos deles no YouTube, se você procurar. O nome dela era Vicky, de Vitória, e ele Orestes, um falando do amor pelo outro até hoje. Que amor, o amor nos leva a nos entregarmos, a confiarmos, a fazermos loucuras. Ele conseguiu com uma milionária um avião pequeno, monomotor, e ele foi em segredo buscá-la, voando baixo para que os radares o confundissem com ondas do mar altas. A esposa disse, eu li ali, que ela disse que no dia que ele falou: querida, amanhã eu compro o seu videocassete, ela só falou assim, já! E ele desligou, não podia dar mais detalhes, não podia criar pistas. Ela sabia o que fazer, ela tinha os códigos, ela sabia a estrada onde estar, ela sabia que roupa que ela tinha que estar vestindo. E lá estava ela, na hora combinada, 2 da tarde, se não me engano, 1 da tarde. E disse que ele teve problemas ali e tal, e ele atrasou mais ou menos 4 horas. Mas lá estava ela, vestida, esperando, com a roupa certa, cansada.
Seus vizinhos tinham dito para ela: ele não vai voltar, ele está nos Estados Unidos, o país da liberdade, ali ele já achou outra mulher, provavelmente, já casou, ele não vai voltar. Mas ela estava lá, porque ela confiava no seu marido, e os filhos confiavam no pai. 4 horas mais ou menos depois, ela olhou para o céu e falou: veja o papai! E vinha o avião nas nuvens, e ele pôde ver ali os seus filhos. Na história, uma história real, diz que ela saiu correndo, porque ele disse que a manobra tinha que ser rápida, ele iria pousar, eles entrarem e ele voltar, porque ele sabia que ali perto havia um posto militar e que poderiam, após contactar tanta gente e tal, ele sabia que era demorado, ele conhecia, até um pedir para o outro, ele sabia o tempo que ele tinha para poder atacar o avião. A esposa saiu correndo com os filhos, um deles perdeu o sapatinho e fez força para voltar, criança. E talvez não é fácil achar um sapatinho cor de laranja do tamanho do seu pé, não é? E ele fez força para voltar e ela puxou: não dá tempo, deixa, vamos embora. E eu comprei o livro dele, ele escreveu um livro. Diz que na hora que ela entrou na cabine, ela foi abraçá-lo. Ele: não dá tempo, fecha a porta, vamos. E voltaram. E foram recebidos nos Estados Unidos como pessoas agora livres, porque acreditaram no amor. Que história! Você pode pesquisar Orestes Lourenço Pérez e você vai achar essa história real. E a nossa história é real também. Nós estamos aguardando Jesus voltando em glória. Nós temos o código. Ele nos deixou o código. E Ele disse que a qualquer hora Ele vai voltar. E Ele nos deu as vestes para usar também, as vestes da sua justiça. E nós queremos ver Jesus voltar. Nós vamos ver agora a cerimônia batismal de 2 pessoas que querem ver Jesus voltar, que ao se batizarem vão nascer de novo e vão experimentar as vestes da justiça de Cristo. Que eles nunca se esqueçam de cada dia se santificarem, esperando, sendo transformados, esperando pela volta de Jesus. Podem entrar, por favor? Alguém tem que ser. Estou muito feliz nessa manhã, porque eu tenho do meu lado aqui no tanque batismal a Daiane. Eu tive o privilégio de conhecê-la agora no acampamento de carnaval em Guaciara, onde eu estive pregando ali naquele acampamento. E num dos dias nós fizemos um desafio para a juventude: sair no meio da praia de manhã entregando um livro, enquanto estavam todos ali no carnaval, bebendo, etc. Os jovens estariam distribuindo a literatura. E na hora de sair, a Daiane, com um monte de livros na mão, mais do que todos, virou para mim assim e me disse algo que foi muito importante. Ela falou assim: pastor, há 2 anos atrás eu estava aqui nessa mesma praia vendendo cigarro para as pessoas, e hoje eu vou estar aqui entregando livros para distribuir esperança. Pelo número de cigarros que eu vendi, eu precisava entregar muito mais livros do que isso. Só tem mais livros aí? Eu falei: ó, Daiane, agora eu não tenho mais, mas a gente consegue mais. E eu fico muito feliz quando um jovem se entrega a Jesus. Amém. Nesse momento eu vou ter esse prazer de batizá-la. E eu, respeitando a sua vontade, Daiane, e também como pastor, nesse momento eu vou lhe batizar. E farei isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Esse é um dia muito especial, porque eu tenho aqui no tanque o meu filho, que tive o privilégio de ver nascendo, e agora também poder realizar o batismo dele. É uma alegria que, como pastor, sem dúvida é a maior alegria da minha vida, poder batizar um filho. Juntos estudamos aí o Apocalipse. Ele preferiu estudar o Apocalipse, as 24 lições, 240 perguntas sobre Apocalipse, e ele terminou ontem tudo isso. Amém. E está afiado, conhece bem o Apocalipse, e é um privilégio, realmente, uma emoção. O coração lhe bate diferente. Nós realizamos muitos batismos, e alguns falam que alemão não chora, mas uma coisa me faz chorar, que é batismo. E o batismo de um filho realmente emociona muito o coração. É muito bom ter aqui a família também, que vieram de longe, e a Maninha, que daqui um pouquinho também vai estar aqui, né, Elise? Com 8 anos também, é a vez dela. E o William, como um aventureiro que já serve ao Senhor. É uma alegria muito grande poder batizar esse filhinho. Vamos lá? Amado Pai, bondoso Deus, muito obrigado por esse presente que é a vida, que o Senhor concede, uma vida feliz, através da família, através de um filho. Obrigado porque o Senhor me chamou como um pastor, e também, muito mais do que isso, como um pai, para preparar um filho para um dia estar contigo no céu, para devolver para o Senhor nos teus braços esse filho. Eu tenho alegria muito grande como pastor, como pai, como ministro do Evangelho, batizar o William nesse momento. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é uma ocasião muito importante, muito bonita, que nos emociona. É o sentimento do nascimento para o reino de Deus. Que Deus seja louvado. É por isso que nós choramos, porque é mais forte do que nós. É muito bonito. Quantos aqui sentiram a presença de Deus essa manhã e gostariam de se santificar, de serem transformados para ver a Jesus, não apenas serem transferidos de lugar? Eu gostaria de ouvir uma música agora, uma música muito bonita. Eu gostaria que essa mensagem, ela tenha falado ao seu coração. E essa música, ela complementa a mensagem, porque ela fala da volta de Jesus. Quando aquela luz brilhar no céu, vai nos trazer alegria. A luz da face de Jesus que nós vamos ver, porque nós nascemos de novo e nós queremos ver Jesus voltar. Quantos aqui essa manhã estão tendo estudos bíblicos e gostariam de se preparar para um próximo batismo, ou de saber mais, de ter mais conhecimento da Bíblia? Quantos aqui essa manhã gostariam de saber mais sobre Jesus, sobre a Bíblia? Quantos estão tendo estudo bíblico? Posso ver as mãos? Alguns aqui estão tendo estudos bíblicos. Quantos gostariam de pedir a Deus que tocasse o seu coração, para que num batismo próximo vocês já estivessem aqui à frente, prontos para se entregarem a Deus também? Quantos gostariam de pedir isso a Deus? Senhor, toca o meu coração para um próximo batismo, talvez não no próximo, no outro eu estar pronto. Posso ver as mãos? Ok. Nós vamos ter agora uma mensagem musical. E se você sentir no seu coração o desejo de ter uma oração especial aqui à frente, durante a mensagem musical, você pode vir, eu quero orar com você. Se tem alguma coisa te atrapalhando, para que você se decida, eu gostaria de orar aqui. Não é hoje o batismo, claro,
mas para pedir para o Senhor desimpedir o seu caminho, para que você possa se preparar devidamente e se batizar em breve. Aí você pode vir durante a música, eu quero orar aqui com você. Se o meu coração aflito estiver, fazendo com que eu perca a fé, se difícil é crer em seu poder, vou acreditar mesmo sem ver, pois Jesus prometeu: em breve voltarei. Aos que forem fiéis, comigo levarei. Eu sei que este dia já vem. Cristo voltará, sua promessa cumprirá. Quando o céu se abrir e sua luz brilhar, já ouço os passos de um Deus que perto está. É o nosso Rei, Cristo Salvador. Se as riquezas puder acumular na vida, não vão poder comprar. Se nenhum te quiser, jamais não viver, pois tudo irá se acabar. O maior tesouro que podemos ter é a certeza de encontrar Jerusalém, o lar que preparado já está. Cristo voltará, sua promessa cumprirá. Quando o céu se abrir e sua luz brilhar, já ouço os passos de um Deus que perto está. É o nosso Rei, Cristo Salvador. É tão certo quanto o ar que respiramos, sua vida é tudo que nós almejamos. Cristo voltará, sua promessa cumprirá. Quando o céu se abrir e sua luz brilhar, já ouço os passos de um Deus que perto está. E pra sempre, enfim, iremos para o lar. E pra sempre, enfim, iremos para o lar. A promessa soará com o nosso Rei. Vamos para o lar, para o Que bom que vocês vieram aqui. Eu quero orar com vocês, mas eu gostaria de estender o convite também. Aqueles que até já nasceram de novo, mas que hoje eles perceberam que o Deus que se aproxima, Ele é mais poderoso, mais santo do que nós imaginamos.
e às vezes nós talvez não estejamos nos preparando à altura. Talvez você tenha que pedir para o Senhor te ajudar a parar de gostar de algumas coisas. Eu vi algumas pessoas falando que gostam do UFC, aquelas lutas loucas da televisão, que é para tirar sangue mesmo. E sabe, quem está se preparando para ver Deus, a Bíblia fala que ele fecha os olhos para não ver o quê? O mal, o sangue. Sabe, se você tem alguma coisa que você quer se libertar, Senhor, eu não estou me preparando à altura, as coisas que eu tenho visto, que eu tenho ouvido, eu estou achando que o Senhor é menor do que o Senhor realmente é. Eu gostaria de me santificar mais, eu gostaria de me transformar. Nós gostaríamos de uma oração especial nesse sentido também. Senhor, eu quero ser transformado, não ser transferido com os meus gostos. Vamos nos colocar de pé também. Todos nós pedir para o Senhor nos transformar. E vocês que vieram até o altar, nós vamos dedicar vocês aqui também especialmente ao Senhor. Vamos falar com Deus. Pai querido, aqui está, Senhor, uma parte da tua igreja ao redor da terra. São os teus filhos, Senhor, que reconhecem a necessidade de sermos santificados para vermos Jesus em toda a sua santidade. São os teus filhos, Senhor, reconhecendo que nós não vamos apenas ser transferidos de um lugar para o outro, nós precisamos ser transformados. Pai querido, que essa Páscoa, que esse domingo nos ajude a pensarmos que o importante não é apenas que o Senhor ressuscitou, mas que o Senhor nos transforma para vermos a tua volta. Senhor, aqui também está à frente, no teu altar, eles vieram por si mesmos, Senhor, voluntariamente pedindo uma bênção, pedindo que o Senhor os ajude a se desembaraçarem das coisas que os impedem de se entregarem totalmente a Ti. Tu sabes, Pai querido, dentre teus filhos que aqui estão, aqueles que estão com problemas físicos, com problemas financeiros, emocionais, psicológicos. Senhor Deus, eu entrego esses teus filhos nas tuas mãos. Eles estão pedindo pela tua ajuda, pela tua mão, pelo teu abraço de amor. Que o Senhor esteja com eles, Pai querido, os ajudando a se desimpedirem de tudo que os atrapalha, para que eles possam vir aqui à frente, numa próxima ocasião, para serem batizados, para fazerem parte do teu reino. Esteja com eles, Senhor Deus, em toda a sua vida, e que eles possam vir em breve, para louvar o teu nome como ovelhas novas do rebanho de Deus. Abençoe a tua igreja aqui. Abençoe para que nós possamos ser cada dia transformados, que essa igreja continue crescendo como a igreja do amor, como a igreja da recepção, da ação, do ministério em favor da comunidade, e que nós possamos apressar a volta de Jesus, porque nós queremos ver a tua glória. Esteja conosco, esteja com aqueles que acabaram de nascer para o teu reino, como cidadãos do teu reino. Entrego cada um deles em tuas mãos e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe cada um de vocês.